Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. O povo vai chegando devagarzinho, né? Hoje nós temos a presença do Maurício, lá de Resende, amigo lá da Cruzada também. Esse último mês aí nós estamos fazendo da Cruzada, que eu já falei para vocês da outra vez, né? Que a gente fala lá há muitos anos, e comecei a convidá-los. O Maurício é mais um que aceitou o nosso convite e vai nos falar, como já está ali no quadro, né, no slide ali, vai nos falar sobre as aflições, dando sequência àquela programação que o Felipe falou na quarta-feira aqui também. Mas antes da gente passar a palavra para o Maurício, primeira vez que ele está aqui na nossa casa, nós vamos fazer uma leitura da página Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 164. Não perturbeis. Uma fala de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 6. Jesus disse assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí Emmanuel explica esse ensino do Cristo. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando das facilidades materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, para nós tem significação mais ampla. Não separeis o que Deus juntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alega desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor e a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apto a discernir o que constitui obrigação e o que representa a fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Quem és o Pai, algema o próprio. Aos resultados da sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar as obras com sorriso, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Então, Emmanuel nos deixa mais claro, mas bem claro, né? Que a gente não deve perturbar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus uniu. Por quê? Sem dúvida alguma, nós depois teremos que ressarcir de alguma forma. Quando a gente desarmoniza alguma lei de Deus, alguma lei divina, naturalmente nós somos guindados a um dia ter que ressarcir de alguma forma aquilo que nós nos comprometemos. Então, a harmonização que Deus colocou no mundo, na vida, muitas vezes nós mesmos, como ele diz aqui, vigilantes que somos, a gente não presta muita atenção nisso. E vira e mexe nós estamos aí cometendo esses equívocos de toda a natureza. O ajuntar-se ali também guarda relação com o matrimônio, né, com o casamento. E nós temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separou o que Deus juntou, em que lá nos fala também das uniões verdadeiras do coração e nos fala também do divórcio. Então, lá também nos deixa bem claro que o divórcio é uma lei humana que visa regular aquilo que de fato já está separado, né? Porque quando ele nos fala lá, e assim nesse capítulo, que Deus uniu, Deus une-nos muitas vezes pelos laços sagrados do amor. Mas quando esse amor acaba, uma série de questões, problemas de toda a natureza, então também não há necessidade lógica de se continuar insistindo numa situação. Mas mesmo assim, Emmanuel deixa bem claro, né, que os reajustes virão de alguma forma de que a gente tem que ressarcir tudo isso. Nessa página da manhã de hoje, antes da gente passar a palavra para o Maurício,
Nós vamos lembrar aqui a vocês, e depois a gente dá esse aviso quando chegar mais gente aí, nós vamos ter a semana, 59ª Semana Espírita de Volta Redonda, do dia 6 a 14 de abril. Durante 2 domingos que haverão seminários, um no dia 7, no Centro Espírita Caminho da Luz, e o outro no Centro Espírita André Luiz, no dia 14. Esses 2 domingos não terá palestra na idade. Nós vamos colocar um aviso lá fora para que a gente possa participar da Semana Espírita, ok? Claro que terão palestras durante a semana toda, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas esses 2 domingos, o domingo, dia 7, guardem aí na memória de vocês, na cabecinha, dia 7 de abril e dia 14 de abril é a data que não terá palestra aqui para que nós possamos participar. A primeira no Caminho da Luz e a última, encerrando inclusive a Semana Espírita, no André Luiz, na Casa de Pedra, ok? Então a gente vai repetir no final, quando tiver mais pessoas aqui no salão. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir Jesus que nos ampare nessa manhã de domingo, para o nosso amigo Maurício de Resende, com boa vontade, veio de lá nos trazer o fruto do seu estudo, que a gente possa compreender tudo aquilo que ele irá nos mostrar, aclimatando dos nossos corações, e procurando colocar no dia a dia todo esse aprendizado. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Os amigos espirituais aqui presentes, cantores da casa especial do nosso irmão Maurício, possa auxiliá-lo no estudo que ele irá nos trazer nessa manhã de hoje. Muita paz a todos, e com a palavra, nosso amigo Maurício. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente esse convite para mais essa oportunidade de estudo, de trabalho, primeira vez aqui nessa casa. Queria agradecer ao Robinson e a diretoria da casa por essa oportunidade. Vamos falar hoje sobre esse tema, aflições, que é um dos temas de foco de reflexões há milênios, as dores, os sofrimentos, e hoje é um tema muito pertinente no nosso dia a dia, para a gente poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as contribuições que a doutrina espírita nos traz. Recentemente, vimos uma psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes, onde, pelo médium Divaldo Franco, onde ele falou que nunca houve tanto sofrimento no mundo. E o que a gente vê hoje em dia, ainda mais com a mídia que nos traz acontecimentos basicamente em tempo real? Vimos guerras muito tristes acontecendo, vemos pessoas, o aumento das taxas. Tá dando para ouvir bem aí? Está dando para ouvir bem? Aí, o som tá bom aí atrás? Vemos também um aumento significativo das estatísticas de suicídio, de tentativas de suicídio, inclusive nas reuniões mediúnicas, atendimentos, nas listas de irradiação de pessoas que estão com ideações suicidas. Vemos também um aumento significativo de consumo de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, que indicam realmente aquilo que as pessoas têm pensado, têm sentido diante das dificuldades e das adversidades. Mas o nosso Mestre Jesus já havia nos alertado que no mundo teríamos aflições. Que a gente tivesse bom ânimo, que ele venceu o mundo. Ele nos deixou orientações e um roteiro para poder seguir. E dentre esses questionamentos que ao longo dos milênios o homem sempre fez, o porquê de certas dores, o porquê a gente vê crianças, às vezes de famílias que são religiosas, que são pessoas do bem, e às vezes vem uma criança com uma dificuldade, com uma doença, ou desencarnam numa idade muito recente,
Por outro lado, vemos também pessoas que cometem equívocos, que se desviam da lei e que aparentemente têm uma vida material, uma vida tranquila e que não acontece nada nessa existência. Então, muitas pessoas perguntam por quê. Onde está Deus que permite essas discrepâncias aparentes ao nosso olhar? Especialmente daqueles que não têm ainda um olhar da religião muito claro, ainda não têm um entendimento. E é sempre importante para o nosso estudo falarmos um pouco e refletirmos sobre Deus. Porque, ao longo dos milênios, o nosso entendimento de Deus, ele é obra do progresso também. Porque há milênios atrás, nós acreditávamos em deuses. Nós tínhamos uma relação com os deuses de troca. Fazíamos oferendas de animais, até mesmo de pessoas, em busca de ter uma colheita, em busca de ter algum desejo particular. No progresso desse entendimento de Deus, esta providência divina nos manda Moisés, que vem consolidar a ideia de um Deus único, mas ainda aquele Deus do olho por olho, dente por dente. Aquele Deus punitivo, não matarás, não roubarás. Aquele Deus que pune na iniquidade, nas próximas gerações, inclusive. Mas aquilo era necessário naquele momento. Para a gente evoluir no entendimento de Deus, eis que vem o nosso mestre, nosso guia e modelo, Jesus, que vem nos trazer o entendimento de um Deus Pai, de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia. Deus de Pai interessado na educação dos seus filhos. Mas ele sabia, o nosso mestre, das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, do entendimento da sua mensagem. Ele sabia que nós, nos séculos por vindouro, distorceríamos a sua mensagem. E naquela época ele falou para os discípulos: se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que ficará com vocês por sempre, que vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, e que vos falará todas as coisas. E esse Consolador, nós temos a convicção hoje que é a doutrina espírita, que vem nos permitir avançar nesse entendimento de Deus. Porque a gente pode fazer uma analogia que o entendimento de Deus é algo como se fosse a luz, a nossa reação diante da luz. Porque se você está num quarto, imagine se você está num quarto totalmente escuro e você acende um holofote como esse aqui. O que acontece? Você se desorienta, você não consegue, você fica cego. Então, a luz ela vai sendo revelada gradativamente. Então, Jesus sabia que seria necessário vir o Consolador para poder a gente avançar nessa situação, nesse entendimento. E dentro do Consolador, nós temos algumas passagens importantes para a gente entender um pouco melhor essa questão das aflições. Allan Kardec consolidou as obras básicas da doutrina espírita, onde os espíritos superiores, sob a égide do Espírito de Verdade, com Jesus está diretamente envolvido, trouxe esses ensinamentos e Kardec organizou as obras básicas. A primeira delas é o Livro dos Espíritos. E logo já na primeira questão, Kardec faz a pergunta: que é Deus? Óbvio que aqui a gente não vai falar tudo que é Deus, mas vamos pegar alguns pontos para a gente poder entender. Então, os espíritos superiores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E diz também, lá na questão 13, Deus é soberanamente justo e bom. Não existe nada, ninguém que seja mais justo e bom do que Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica também, organizada por Allan Kardec, onde os espíritos superiores também trouxeram ensinamentos importantíssimos, eles destacam o seguinte: que as vicissitudes da vida devem ter uma causa, e porque Deus é justo, justa também deve ser esta causa. Então, as vicissitudes, as dores, as aflições, elas são efeito sempre de uma causa. E essa causa, ela é sempre justa. Sempre existe um porquê das dores e das aflições. Então, isso é importante nós fixarmos. E Deus também nos
criou simples e ignorantes, perfectíveis. Nós temos a destinação de chegar à perfeição relativa. E Deus também ele nos disponibilizou suas leis. E lá no livro dos Espíritos, existe um capítulo específico onde os espíritos superiores organizam de uma forma didática 10 leis, sendo que a última é a lei de justiça, amor e caridade. Essa, os espíritos nos esclarecem, que é a lei mais importante. É a lei que resume todas as demais e ela permeia todas as demais leis. Deus nos disponibilizou também o livre-arbítrio, a nossa opção de escolher, de tomar as decisões. Deus nos disponibiliza as existências. Deus nos criou espíritos imortais. Nós temos as existências na vida material com a mesma individualidade. Nessa passagem aqui, estou o Maurício. A minha personalidade hoje é o Maurício. Mas eu sou um espírito imortal que já tive vivências anteriores. Certamente, e terei outras vivências, até porque não chegamos ainda à perfeição relativa. Deus nos disponibiliza também o esquecimento dessas vidas passadas, para o nosso próprio bem, e nos disponibiliza também a misericórdia e a providência. Deus age constantemente em nossas vidas, de formas inimagináveis. A misericórdia e a providência de Deus, a doutrina espírita nos ajuda muito a entender os mecanismos, mas a gente ainda, mesmo assim, ainda vamos ter limitações para poder compreender como Deus opera em nossas vidas. E dentre essas contribuições que a providência divina nos disponibiliza para que a gente possa avançar, uma das obras básicas também de Allan Kardec é o livro Céu e Inferno, um dos 5 livros, chamado Pentateuco. Lá na primeira parte, no capítulo 7, os espíritos superiores organizam o capítulo chamado Código Penal da Vida Futura. Deus disponibilizou as leis e mostra para a gente, detalha um pouco mais os mecanismos. O que acontece quando nós infringimos essas leis? E aí, esse Código Penal são 33 itens. Fiquem tranquilos que nós vamos falar só de 3. O primeiro é o seguinte, aqui é um resumo, tá? Só para a gente focar naquilo que realmente está conectado com o objetivo da palestra de hoje. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, toda vez que nós nos afastamos da lei de justiça, amor e caridade, nós plantamos algo que nós precisamos invariavelmente colher. Porque o livre-arbítrio ele nos dá a opção de escolher. Mas a colheita, ela é obrigatória. O destaque aqui também é a questão de sofrer as consequências em virtude de um bem que você teve a oportunidade de fazer e não fez. Só para dar um exemplo rápido. Vocês imaginam que, porque assim, às vezes a gente está aqui estudando, a gente estuda para a gente, né? A gente pode estar passando por momentos de aflições, dores, sofrimentos, mas eu vou fazer uma proposta para vocês para que a gente hoje olhe o estudo com um olhar da gente obter elementos para a gente ajudar as pessoas que vão cruzar os nossos caminhos. Não para nós, para os outros. Porque lá fora, a dor, as aflições são muitas. E se você tem um pinguinho de luz, é igual, já viu o inseto quando vê a luz? Ele vai. Então, a providência e a misericórdia muitas vezes direcionam aquelas pessoas que estão, às vezes, à beira de cometer um suicídio para cruzar o caminho de quem já tem um pinguinho de luz. Então, imagina se uma pessoa vem procurar você e você pensar,
os seus problemas, as suas dores, você deixa de ajudar aquela pessoa e aquela pessoa vai lá e comete suicídio. Você já parou para pensar na consciência pesada? Esse é o sofrimento de ter a oportunidade de fazer o bem e não fazer. É alguém que vai te julgar e que vai te condenar? É Deus que vai te julgar e condenar? Não. É a sua consciência, é a nossa consciência. O próximo ponto é: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aqui é onde reside o tema proposto, né, que é a causas anteriores das aflições, ou seja, aquilo que a gente plantou em existências anteriores e que ainda é necessário colher. Então, nós vamos colher sempre. Aqui é o ponto onde a doutrina espírita, o Consolador, se distancia das religiões ditas tradicionais. Aqui é a chave para o entendimento de muitas situações que até então, ao longo de milênios, nós ainda não tínhamos a condição de poder compreender. Uma pessoa, assim, até estava assistindo uma palestra ontem e o palestrante fez uma referência dizendo que Emmanuel, em uma das publicações, uma das mensagens que ele trouxe, dizendo que era comum lá em Roma alguns mendigos que ficavam ali próximo do rio, ali que faz margem ali em Roma, eram políticos que haviam desviado das leis e que estavam ali por questões de expiação, por necessidade de expiação e de reparação diante do afastamento da lei. Que diz o seguinte, o item 16: o arrependimento, quando seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação, conforme o texto de abertura mencionou. Esse é um processo chamado de processo de regeneração. Você se afasta da lei, você precisa voltar para a harmonia daquilo que Deus estabeleceu. Isso é uma necessidade, isso é uma consequência inequívoca. E o arrependimento, ele é importantíssimo. Vemos nas reuniões mediúnicas, onde temos a oportunidade de acolher, de consolar irmãos que estão em sofrimento do lado de lá. A doutrina espírita no livro Céu e Inferno tem um capítulo que fala dos depoimentos das pessoas que chegaram lá. Espíritos sofredores, espíritos que não tiveram a oportunidade de fazer o bem e não fizeram, espíritos felizes. E o arrependimento nessas reuniões mediúnicas, nós percebemos que como, às vezes o irmão está ali focado no mal, insistente no mal. E muitas vezes com o diálogo, ele reconhece o equívoco e cai no arrependimento. E nesse momento do arrependimento, é o momento que a vibração da pessoa muda radicalmente. E muitas vezes é nesse momento que a espiritualidade, a misericórdia, a providência permite que uma mãe, que um ente querido, ou que o auxílio maior chegue até aquela pessoa. Porque abre condições, permite a pessoa, ajuda-te que o céu te ajudará. E a expiação e a reparação são, assim, eu vou dar só um exemplo, né? Eu tenho um exemplo, né, muito próximo, no convívio próximo, de uma pessoa que, ainda nesses tempos atuais, insiste em citações racistas, comentários racistas. Então, essa pessoa, ela não entendeu ainda a lição do mestre. Ela não entendeu as leis. Então, provavelmente, pode ser necessário que ela precise passar por uma existência expiatória para ela entender que não há diferença entre as pessoas em função de cor de pele ou em função de etnia ou algo do gênero. Seguindo, temos que falar também do nosso Mestre Jesus. E aí, óbvio que tem inúmeros exemplos e referências do nosso Mestre. Nós escolhemos aqui
uma passagem do livro Lázaro Redivivo, psicografado por Chico Xavier, o espírito do irmão X, Humberto de Campos. Essa passagem narra aquele episódio relevante, de altíssima relevância, onde Maria, Mãe Santíssima, ao tomar conhecimento que o filho de Jesus havia sido preso, ela teve naturalmente uma aflição. E ela recebia notícias de João Evangelista, o discípulo amado. E certo dia João chegou, eu vou resumir em função do horário, tá? Vocês me perdoem aí a pressa, porque vale a pena ler, porque é muito rico como Humberto de Campos descreve o momento ímpar. E aí João Evangelista chegou e avisou a Maria que Jesus se encontrava junto a Herodes. E aquilo para Maria foi um alento, foi um motivo de nova esperança, porque ela acreditava que Herodes, como ele era ali da região, ele conhecia as coisas boas, que Jesus era do bem, que ele ajudou muitas pessoas. Então Maria pega o seu manto e vai direto ao encontro, ao recinto onde Herodes estava lá junto a Jesus. E ao chegar nesse recinto, Maria se depara com essa cena. O seu filho, com uma coroa de espinhos, com um manto vermelho escarlate e um pedaço de cana, e Herodes e aqueles que o rodeavam, zombando de Jesus, dizendo que aí está o rei dos judeus. Aquela cena foi impactante para Maria, e a reação dela foi de ir em cima de Jesus para tirar essa coroa de espinhos, profundamente comovida e sensibilizada. E nesse momento, ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa, mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Aqui está a grande lição do nosso mestre, que a literatura até então disponível não traz para a gente esse nível de detalhe, esse nível de informação. Isso aqui é uma maravilha que a doutrina espírita nos oferece. Aquilo que os evangelhos não conseguiram captar, os olhares, as mensagens, a troca de informações, os diálogos de Jesus. Então, não vamos ficar questionando, aqui não cabe a gente questionar qual é verdade ou não é. Esse tipo de mensagem não tem como não ser do nosso mestre. Então nós precisamos ter crivo da razão, entender se faz sentido. Mas se isso aqui faz sentido para nós, e faz sentido para aquela pessoa que vai cruzar o nosso caminho, que nós precisamos ajudar, vai. Então, diante de uma aflição, de uma dor, de um sofrimento, serenidade e resignação. Imprescindível. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Então, diante da dor, do sofrimento, confiança, fé. Esse era um momento de testemunho de fé. Jesus passava isso no olhar para Maria. E esse olhar nós temos que nos lembrar dele quando a aflição se deparar diante de nós. Uma outra passagem também importante se deu naquele momento, próximo a esses momentos que a gente está vivendo agora, da Santa Ceia, onde Jesus reúne os discípulos e anuncia que ele partiria rumo ao Pai. E ele dando as orientações, e Pedro, lá no livro Boa Nova, eu vou ler um trechinho aqui, porque Pedro, ele era muito enérgico, e ele queria demonstrar a fidelidade, a energia, que ele seguiria o Mestre, independente do que acontecesse. E aí, como é que foi esse diálogo? Não posso seguir-vos, porque o Mestre falou que partiria. Mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então eu sou um homem, por vós daria a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. Esses ensinamentos, inclusive para nós, hoje. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite
o galo não cantará sem que me tenha negado por 3 vezes. Pedro, o homem do mundo, é mais frágil do que perverso. E Pedro saiu angustiado diante daquela situação. E aí aconteceu toda aquela situação de que Judas beijou Cristo, chegaram os soldados, prenderam o Cristo, foi aquela correria, todo mundo saiu de lá para cá, e por 3 vezes, vou resumir em função do horário, você é o seguidor do Cristo? Uma serva falando para Pedro, não desconheço esse homem. Aí outra pessoa, você andava com ele, não, desconheço esse homem. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por muita angústia. Levantou-se e, cambaleante, voltando-se instintivamente para a cela onde o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. O pior para Pedro foi que aquele olhar de Jesus não foi um olhar de condenação. Não foi aquele olhar de falar, viu? Eu te falei. Foi aquele olhar compassivo. E esse olhar de compaixão é o olhar de Jesus que Deus tem conosco quando a gente cai, quando a gente desvia da lei. Aquele olhar esperando, ok, vamos em frente. E nós entendemos na mensagem do Evangelho que após a crucificação, após algum tempo, Jesus apareceu novamente para Pedro, lá na praia, junto com as outras pessoas, outros pescadores. E aí Jesus materializou ali. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas mais que esses? Claro, mestre, tu sabes bem que eu te amo mais do que qualquer coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Ele falou 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar? Alimentar, cuidar, instruir. Qual era a mensagem que o mestre estava falando? Apesar de você ter caído, apesar das suas dificuldades, apesar das angústias, das perturbações, ajuda aquelas pessoas que estão numa situação pior. Alimenta, traga o pão da vida. O pão da vida é, muitas vezes, o silêncio de uma pessoa vir falar com você e você dá um ouvido só. Porque às vezes a pessoa precisa só falar, você não precisa nem falar, você não precisa conhecer todas as obras básicas, toda a obra de Emmanuel, ser palestrante, participar de todo o estudo sistematizado da doutrina espírita, para só ouvir, às vezes, 1 minuto. Essa é a lição. Não tem como não falar sobre o Sermão da Montanha. Gandhi, que não é cristão, falou: se todos os livros, todas as referências religiosas sumirem do planeta Terra e só restar o Sermão da Montanha, a humanidade está salva. Falado por um não cristão. E lá são diversas bem-aventuranças, vamos destacar 2. A primeira delas, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Falando pobreza de espírito, estamos nos referindo diretamente à humildade. Não é a humildade da roupa, do carro, das questões materiais. É a postura. A postura de reconhecer, assim como Sócrates teve lá atrás, de reconhecer que ainda precisamos saber mais sobre Deus, precisamos aprender mais coisas. Humildade de confiar em Deus. Porque muitas vezes a gente faz as coisas no automatismo. Lembram da reunião, da oração dominical, onde Jesus nos ensinou: Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que realmente a gente quer que a vontade de Deus seja feita? E se a vontade de Deus for tirar um ente amado,
for uma doença? Será que a gente entrega dessa forma a Deus? Nós precisamos ter humildade. Bem-aventurados que choram, pois que são consolados. Aqui é alvo também, ao longo dos séculos após a mensagem do Cristo, de muitos questionamentos. Mas peraí, será que basta chorar que seremos felizes? A gente vê muita gente que chora nos nossos tempos atuais, mas será que eles são bem-aventurados? E aí, estudando um pouquinho, a gente vê que o termo bem-aventurados, óbvio que nós podemos associar, claro, a questão de felizes, mas nós podemos também interpretar sobre a palavra original do aramaico, que se chama ashrei. O que significa ashrei? Avante, marche. Então, fazendo uma pequena analogia em função do tempo. Avante, marche, se você está sofrendo, se você está com dor. Porque mais adiante, você vai entender, você vai ser consolado. Isso vai passar. Passe bem, passe a dor, o sofrimento, seguindo as orientações do Mestre. Porque ele falou, meu jugo é leve, meu fardo. Meu fardo o jugo e o fardo leve. Que é seguir as leis. A pessoa que é egoísta, é um fardo pesado. A pessoa que é altruísta, que é a pessoa que pensa nas pessoas, ela é leve. Esse é o fardo, essa é a questão do fardo, do jugo. Então, sigam. Aqui é um convite, é um incentivo para que a gente não fique parado na dor e no sofrimento. Porque em muitas situações a pessoa, existem certos níveis de dor que levam ao suicídio, que levam à paralisia. E Jesus veio para nos trazer a vida em abundância. E Emmanuel nos traz o esclarecimento que vida, independente da questão física, material, vida no sentido espiritual, seja encarnado ou não, é movimento, é doação, é luz. Essa é a vida em abundância que Jesus veio nos falar. Todos os aflitos são bem-aventurados. Emmanuel nos traz um texto que diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. É indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Todas as criaturas sofrem um bocadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Está lá um comentário de Emmanuel em cima de uma mensagem de Pedro, que passou por muitas dificuldades. O saber sofrer. É importante a gente estudar, a gente se preparar. A primeira imagem foi a imagem do guarda-chuva. Podemos enxergar uma vacina que não evita que a gente fique doente, mas que atenua os efeitos. O saber sofrer, a resignação. Eu vi que tem uma palestra que vem na sequência, nas próximas semanas, que fala sobre isso. A resignação e a resiliência, que é um termo usado na engenharia, na física, que reflete a capacidade de um material de, ao receber a pressão, após ser retirada essa pressão, voltar ao estado original. Então, nós precisamos desenvolver essa resiliência, essa capacidade nossa de passar pelas adversidades com o menor impacto possível. Os espíritos superiores, os anjos, eles já passaram por isso, eles conseguem administrar melhor essas situações. Então, esse é o caminho que nós precisamos seguir. Glorificando a Deus. Vou pegar um exemplo recente de anteontem. Eu não gosto de falar de exemplo pessoal, mas esse eu fui inspirado para falar. Anteontem, eu estava com uma situação em casa com meu filho com uma otite aguda. Já tinha tomado corticóide, tinha tomado um monte de coisa, nada, começou a tomar antibiótico oral. Tomou 2 dias, no terceiro dia não aguentava mais tomar. Quinta-feira, 11 horas da noite, ele vomita. A
sala inteira, o sofá, e nós falamos, vamos ter que ir para o hospital. Vamos para o hospital, porque não vai ter jeito, vai ter que ser injetável. Hospital. 11 horas, meia-noite, limpando vômito, hospital. Aí a gente é provocado, né? A gente é provocado. A aflição bate. E aí a gente está na luta. Eu estou aqui fazendo palestra, mas eu luto também contra isso, né, as tendências que a gente traz conosco. E de repente eu parei e falei, peraí, eu estou fazendo a palestra sobre dores e aflições. Eu tenho que tirar alguma coisa disso para eu aprender. Eu estou estudando. Eu falei, peraí, eu vou agradecer, vou glorificar a Deus. Por quê? Porque eu consegui ter um hospital, chegar a um hospital. Eu consegui ter um plano de saúde que permitia um atendimento adequado. Não tinha fila. O meu filho não precisou ficar internado com soro na veia a noite inteira. Eu consegui, minha esposa dormir em casa. Glória a Deus. Ele está sem febre. Tudo bem, o sofá está fedendo, mas tá bom. Bota lá um cheirinho, tá bom. Glória a Deus. É isso. Nós precisamos ser fiéis um pouco. A gente quer ser fiel muito. Então, essas coisas do dia a dia, a gente tem que ir trabalhando, exercitando. Tá? E aí, esse relógio, essa bateria ali, acho que é Duracell essa aí. No livro O Mundo Maior, tem uma passagem aqui que eu vou resumir rapidinho. Que fazes da tua aflição? Aqui é uma história de que tinham dois amigos, muito amigos, que por questões materiais eles brigaram e um matou o outro. O que foi assassinado passou a ser um obsessor que ficou. E ele prejudicou tanto, aquela pessoa adoeceu, estava no hospital, e eis que chegam André Luiz e mais um outro benfeitor e tentam ajudar aquela situação, mas não conseguem. E eles falaram, olha, até aqui a gente não consegue. Daqui para lá só quem ama muito pode ajudar a gente. E eis que aparece lá no hospital, naquela cena, uma benfeitora com muita luz, chamada Cipriana. E essa benfeitora, ela começa a traçar um diálogo com aquele obsessor, dizendo das dores, de tudo aquilo que ela passou, mas falando, ela emanava amor, ela emanava atenção, acolhimento àquela pessoa que estava ali no mal. E o amor dela era tão grande, e ela falou uma frase para esse obsessor que tocou ele. Foi o seguinte: tentando solver a aflição, a dor, pode o espírito, a pessoa, elevar-se a píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Então, quando a gente está diante de uma dor, de uma aflição, gente, muita calma nessa hora. É a hora que você pode subir ou você pode se jogar. É a hora que as suas tendências afloram. Então, diante de uma dor de sofrimento, respira, paciência, resignação, fé, oração, serenidade. Às vezes tem que esperar para avançar, que a gente falou. Então, aqui é uma lição bastante importante, porque a dor, o sofrimento, muitas vezes precisa agir como um arado, que é aquela terra dura, conforme aquela pessoa que eu comentei que ainda insiste na questão do racismo. Às vezes o arado tem que vir e rasgar, para que crie condições para uma nova plantio, para uma nova colheita. Não tem como não falar também daquela situação em que Jesus e Marta, Jesus estava na casa das irmãs, e Marta estava lá fazendo os afazeres, e aí chega uma hora que ela reclama que Maria não ajuda, que Maria está lá falando com Jesus, e Jesus traz a mensagem: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu uma parte, a qual nunca lhe será tirada. Qual que é essa mensagem aqui que o mestre está dizendo que se aplica? As nossas aflições, a nossa correria, a nossa dor, o trabalho, a casa, o lazer, tudo
vai conspirar as influências negativas, os espíritos que querem às vezes prejudicar, atrapalhar. Tudo vai conspirar para que a gente se afaste da boa parte. Mas parabéns a todos nós que estamos aqui no domingo de manhã para ouvir a boa parte, para que a gente possa, juntos, para que a gente possa ter esclarecimento, ter consolo, para que a gente possa avançar. Vale a pena refletir também sobre aquela passagem do cego de Jericó. Conecta com isso. Eu vou ler rapidinho aqui, só para vocês entenderem. O cego de Jericó, Jesus, quando chegava em Jericó, foi aquele tumulto, e Bartimeu, o nome dele, ele estava à margem do caminho. E ele era cego, que alguns estudiosos dizem que era de nascença, outros não, mas não importa se ele era cego de nascença ou se ele ficou cego. Eu não quis pesquisar mais isso. Isso tem a ver também com a questão das causas anteriores. Ok, existe causa anterior. Para mim não importa se Bartimeu era cego por algo que ele fez numa existência anterior ou se era um efeito de coisas que foram acontecidas nessa existência. O importante é para frente, é a postura hoje. E ele ouviu que o mestre chegava e ele começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí as pessoas que estavam ali ao redor dele falaram: fica quieto, para de gritar. Ele gritava mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele gritava do coração. E Jesus, ao passar, parou, falou: opa, ele percebeu. Pediu para chamar o Bartimeu. E aí aquelas pessoas que estavam pedindo para ele ficar quieto, falou: ó, tenha bom ânimo, o mestre te chama. E ele foi lá, e ao se deparar com o mestre, a primeira coisa que Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu falou: que eu vejo. Jesus falou para ele: então vê, a tua fé te curou. E Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho, passou a ser um seguidor de Jesus. Então, reflexões rápidas. Bartimeu usou aquilo que Deus tinha. Apesar das dificuldades, ele usou o talento que ele tinha. Apesar das pessoas tentarem conter ele fortaleceu na fé. Ele não desistiu, ele perseverou. Ele queria ver. Jesus captou a vontade dele em segui-lo. Foi isso que fez o mestre parar. E é essa a inspiração que a gente precisa ter. A nossa dor, no nosso sofrimento, é essa postura da gente seguir. Porque Jesus percebe, os espíritos superiores que trabalham, se a gente tem boa vontade, se a gente quer, eles percebem e eles nos ajudam. Emmanuel comenta essa passagem de Paulo na carta aos Tessalonicenses. Paulo diz o seguinte: permanecendo sóbrios, vestidos com a couraça da fé e do amor e com o capacete da esperança. Só lembrando que Paulo, as inspirações da carta de Paulo, Jesus falou, porque Paulo sentiu dor e aflição, porque ele abriu várias comunidades na região e ele chegou a um ponto que ele não dava conta, que ele não conseguia estar. Ele recebia pedidos, ajudas, orientações, e ele reza ao mestre para pedir ajuda, e o mestre aparece para ele e diz: doravante, Estevão estará próximo de ti para passar os meus pensamentos por meio da escrita. Paulo começa a escrever as cartas, inspiradas por Estevão e por Jesus. E aqui, o que Paulo quer dizer? Quando a gente está passando por um momento de dor e aflição, é um momento em que normalmente, se a gente não está vigilante, não vigilante ao outro, vigilante a nós, ao nosso pensamento, a gente baixa a vibração, a gente associa, a gente atrai energias, influências negativas. E o que Paulo traz para a gente, que Emmanuel enfatiza, aprofunda e reforça? A gente precisa colocar o capacete da esperança. Ou seja, eu preciso avançar, eu preciso seguir.
Então, essa é uma inspiração, porque aqui a gente tem influência quando a gente baixa a vibração. Importante falar também sobre o livro Problema do Ser, o Destino da Dor, Leon Denis, que faz um tratado, explora sobre a dor, sobre as aflições, e aqui só um resumo do capítulo 26 e 27. Eu peguei só alguns pontos para a gente pensar junto. A dor, a aflição, ela é indispensável para muitos. Essa pessoa que insiste nas questões racistas, e a gente vê isso muito na Europa hoje, Vini Júnior, né? Quem vê as notícias do esporte, é indispensável o arado. Ele é a mais nobre agente da perfeição. Às vezes a gente precisa do buril, se não é pelo amor, pela dor. Acolher como uma amiga. Não adianta achar que ela é uma inimiga, nós temos que lidar de forma amorosa com ela. Nós precisamos aprender a lidar com ela, aprender a sofrer. Nós precisamos extrair os ensinamentos. Às vezes eu estou com um problema no trato gastrointestinal e às vezes eu fico reclamando, mas eu já parei para observar que eu preciso mudar meu hábito alimentar. Isso é um ensinamento secreto. O alvo é sempre a luz, o progresso, a melhoria. E aqui, esforçar a ser um exemplo. Esse aqui é o principal ponto da nossa conversa hoje. Porque quando a gente está passando por dor, sofrimento, as pessoas nos observam. E a gente já é credor de algum conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Como que nós estamos reagindo? Tem um exemplo, rapidinho, acho que vai dar tempo. Estamos caminhando para o final. Do Christopher Reeve, lembra do Super-Homem? O que aconteceu? Ele amava hipismo. Certo dia ele foi fazer pular um obstáculo, sofreu um acidente, quebrou a coluna, ficou tetraplégico. E ele pensou em tirar a própria vida. Não faz sentido, perdi o sentido da vida. E aí, a esposa dele, imbuída de profundo amor, que era aquele pontinho de luz que estava próximo dele, falou: olha, o seu corpo para mim não importa. Eu amo você do jeito que você é. E aquilo ali demoveu ele o amor dela, demoveu ele da ideia suicida. E ele passou a ele recebia ligações, cartas, e-mails toda semana, por vários meses, de pessoas que também demoveram a ideia suicida, inspirados na atitude dele. Então, que isso possa nos inspirar, a gente ter força, porque quando a gente está passando por um momento, a gente tem um amparo e a gente precisa avançar. Caminhando para o final, não tem como não falar de Maria, Mãe Santíssima. Inspirações de fé. Essa cena retrata, talvez, eu ouso dizer que um dos maiores sofrimentos que esse planeta já testemunhou ao longo de todos os tempos, que é aquele momento derradeiro que Maria assistiu o filho passar por um mundo maior, na cruz. E diante daqueles momentos, a cabeça de Maria virou um turbilhão. Ela falava a Deus. E aí, o que aconteceu? Diante daquele momento, ela manteve a fé, manteve a conexão com Deus. Isso que ela percebe uma voz amiga que lhe falava ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. E ela lembra aquela frase de quando o anjo Gabriel trouxe a notícia que o Messias viria por meio dela, e ela pensou: olha que maravilha, boa nova, descoberta de Campos. Os Campos capta esse momento único, ímpar. Faça-se na escrava a vontade do Senhor. Um testemunho, uma entrega a Deus. E depois daquela situação, Maria entendeu a mensagem do Cristo
e seguiu para Éfeso junto com João Evangelista para poder, apesar da dor, trabalhar para ajudar aquelas pessoas que necessitavam. Certa vez, uma das pessoas que tinham muito sofrimento chegou: minha mãe, eu sofro tanto, sinto-me abandonado na estrada da vida. E Maria chegou para esse sofredor e falou: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como realização do amor celestial. Então, se a gente construiu a resignação, a paciência, a fé, a resiliência, a confiança plena nos desígnios de Deus, isso a gente constrói conosco, independente de onde a gente estiver, seja no plano material ou no plano espiritual. Isso a traça não corrói. Então, essa é uma lição, um convite que Maria nos faz, para que diante da adversidade a gente tenha certeza que isso passa. Finalizando, nesse trabalho que Maria fez lá em Éfeso, eu vou resumir também a função do horário. Certa vez entrou uma pessoa humilde naquela residência, e em vez de pedir consolo, começou a trazer palavras de consolo a Maria. E Maria achou estranho aquela presença, e ao se aproximar, ela reconheceu que se tratava do seu filho Jesus. Ela reconheceu as chagas na mão, e ela se emociona, cai, e Jesus fala para ela: minha mãe, venho buscar-te, porque meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria faz o desenlace e se eleva. Ao se elevar, Humberto de Campos narra no livro Boa Nova que uma caravana de anjos a acompanha nas alturas, pontuados por cânticos de hosanas. E Maria lembra o seu infinito amor, que João Evangelista havia informado recentemente, que lá em Roma havia alguns seguidores do seu filho que estavam na iminência de serem sacrificados por amor a Jesus. No exato momento que ela lembra, a caravana muda de direção e ruma junto em direção a Roma. E ao chegarem em Roma, na prisão, ela percebe uma jovem que estava olhando as grades com aquele olhar por nada, aquele olhar de questionamentos, de dúvidas, de angústias, de aflições. E ela se aproxima dessa jovem, diz o seguinte: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em rimas de júbilo e esperança. Que a gente possa ter a certeza que Deus, na sua infinita justiça e bondade e a sua misericórdia, Ele nunca afasta as pessoas que amam de nós. Muitas vezes nós, por não entender, pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos, nós blindamos, nós dificultamos as ajudas, as intuições, os amparos que a providência nos oferece e a misericórdia. Jesus diz lá em Lucas: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo, tome a vossa cruz a cada dia e siga-me. Então essas são as palavras. Se a gente quer vir após a Jesus, porque Jesus foi, Ele subiu, Ele se elevou após a passagem aqui no mundo.
Jesus ele já está junto ao Pai. Então, se a gente quiser seguir, estar próximo a Jesus, junto ao Pai, a gente precisa negar o nosso egoísmo, negar as nossas dificuldades, nossos questionamentos a Deus. A gente precisa carregar as nossas cruzes, que são as colheitas inevitáveis dessas existências, que é a maioria delas, e também das existências anteriores, que a lei exige que nós possamos nos reharmonizarmos perante a lei de amor. Que a gente possa, meus irmãos, utilizar essas palavras que a gente está apenas relembrando aqui, como incentivo, para que a gente possa ser útil, colaborar junto à providência e misericórdia do Pai. Que a gente possa seguir sempre com bom ânimo. Muito obrigado, que a paz do nosso Mestre nos acompanhe hoje e sempre. O tempo deu, né? Nós agradecemos muito Maurício pelo estudo da manhã de hoje. Maria sempre nos comove, né? E vocês sabem que eu não tenho hábito de comentar palestra, aliás, quem dirige não deve realmente fazer isso. Mas preocupado com essa questão de Maria, que algumas religiões a ignoram completamente. No ano de 2017 eu resolvi escrever um artigo por reformador, tinha anos que eu não escrevia lá, com o título Maria, Mãe de Jesus. A revista aceitou e foi publicado no ano de 2017. Então nós temos um artigo lá enaltecendo essa mulher, que é a maior mulher que já passou na face da terra até os dias atuais. Quando Maurício exibiu ali aquele slide de ela vendo Jesus na cruz, a gente realmente imagina o tamanho do sofrimento dela, né? Porque a gente, como pai, ontem eu estava falando em Valença, e eu citei até o meu filho que chegou aqui, minha filha, a gente se preocupa com os filhos a vida inteira, embora eles sejam adultos, tenham a sua vida. Hoje eu tenho um netinho de 5 anos que adoece, fico mal enquanto ele não melhora, e você imagina a mãe vendo o filho pregado numa cruz. O que aquela mulher não passou naquele momento, né? Então ela é um exemplo para todos nós, como o Maurício disse aqui, de resignação, de amor, de compreensão sobre todos os desígnios de Deus. Bom, no dia 6 de abril ao dia 14 nós temos a 59ª Semana Espírita de Volta Redonda. Lá atrás tem alguns folhetins desses que vocês podem levar para casa, ok? Então terá palestra começando no sábado, dia 6 de abril, no Gelfa, lá no Jardim Amália, com Rafael Siqueira. E no domingo, dia 7, ele vai fazer um seminário no Centro Espírita Caminho da Luz, lá em cima no Monte Castelo. No dia 8, nós temos a Olímpia, lá de Valença, Centro Espírita União, Uma Luz no Meu Caminho, lá na Guarinha. Na terça-feira, a Lilian, no Centro Espírita de Mancheira, na Mangueira. No dia 10, o Pedrinho, lá no Sirineus. No dia 11, a Tânia Mormelo, lá no Estudante da Verdade, na 207, sempre às 19h30, tá? E no dia 11, no dia 12, o João Luiz Nascimento, que esteve aqui com a gente no aniversário da EDAC, exatamente no domingo em que nós comemoramos 73 anos de fundação, lá de Cachoeira Paulista, no dia 12, ele vai estar no Leopoldo Machado, tá? Também às 19h30. E encerrando a Semana Espírita, dia 13, no sábado, na União Fraternal, lá na Voldac, a Carmen Silveira. E no domingo, dia 14, ela fecha a Semana Espírita no Centro Espírita André Luiz, lá na Cecena. Esses 2 domingos, que tem os 2 seminários, e são os 2 domingos da Semana Espírita, dia 7 de abril, guardem isso. Dia 7 de abril, a Caminho da Luz, de manhã, às 9 horas da manhã, nós não teremos palestra na EDAC. Dia 7, e no outro domingo, dia 14 de abril, também não teremos palestra aqui para que todos possam comparecer à Semana Espírita. Então, dia 7, no Caminho da Luz, 9 horas da manhã, domingo, e dia 14, 9 horas da manhã, no André Luiz, também na 60, domingo. Nós vamos colocar um aviso lá fora, né? Porque sempre alguém que não comparece ou não assiste pelas mídias sociais não fica sabendo.
Então, esses 2 domingos, repetindo, a gente é chato, mas tem que, né, para gravar, 7 e 14 de abril, não tem palestra na EDAC, para que nós possamos todos ir para os seminários que acontecerão comemorando a Semana Espírita. Podem pegar o folhetinho atrás, tá? Tem alguns lá, para vocês não esquecerem. Então, agradecendo muito Maurício, pela primeira vez aqui na nossa casa, leve o nosso abraço ao pessoal de Resende. Alguém pode perguntar assim, estou vendo tantos oradores de Resende, mas como vocês sabem, eu falo lá há muitos anos. Eu comecei a falar com eles, puxa vida, quando é que vocês vão me prestigiar? Então, por sua livre espontânea pressão, eles esse ano começaram a vir, né? E também um agradecimento à nossa amizade. Quarta-feira agora, dia 20, esquecimento do passado, ainda dando sequência a essa programação que o Felipe fez para o mês de março, nós teremos a Elisete, ok? Depois da prece final, você já sabe tradicionalmente aquele cafezinho, chazinho lá fora, com um bolinho, o nosso encontro fraterno depois. Aqueles que tiverem necessidade de participar no salão serão chamados. Nós temos 6 passistas aqui presentes na casa em condição de trabalhar hoje. Então, após a prece, os 6 passistas se dirigam ao Altamir, Serginho, a Selma, a Angélica lá atrás, Carlão e os Carlos, ok? E aí, aqueles que tiverem necessidade, aguardem depois no salão. Então, vamos agradecer a Deus as oportunidades, estamos aqui nesse domingo, pedir a Ele que nos ampare em todos os dias da nossa vida, diante de todas as aflições, como o Maurício bem nos mostrou na temática de hoje de manhã, que a gente possa vencê-los, apesar das nossas fraquezas humanas, das nossas fragilidades, mas que jamais percamos, como ele disse, a fé. A fé em Deus, a fé nas promessas de Jesus, e sigamos com o exemplo de Maria, amando, amando e amando sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte e partimos para a segunda parte na sala de paz. Lembrando a vocês ainda que nós temos a campanha permanente de mantimentos. Por quê? Embora a gente não tenha o trabalho de cestas básicas mensal, que nós atendemos as famílias lá com a sopa todo sábado, aparece um ou outro necessitando. Né? Essa semana mesmo eu tive uma experiência dessa. Eu estava com uma cesta básica pronta no carro para entregar para uma família, e me apareceu uma situação que eu transferi a cesta para aquela pessoa, que era a necessidade imediata, e depois eu tive que montar uma cesta para outra família que eu ia levar. Então a gente tem sempre carência de mantimento. Quem puser sempre, de vez em quando, trazer um quilinho já ajuda bastante a gente, ok? Muito obrigado a todos, bom domingo, e aguardo então aqueles que tiverem necessidade de paz.